Amém? Graça e paz, povo do avivamento. Amém. Graça e paz, povo do avivamento. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Amém, irmãos, podemos sentar. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante gostoso, né? Quando tá dando eco alguma coisa aqui. Alô? Glória a Deus. Tá dando alguma coisa aqui minha. Hoje nós vamos falar sobre fonte. Amém? Sobre fonte. O que significa ser uma fonte? Nós podemos ser essa fonte, como Jesus é uma fonte. O que significa isso, ser uma fonte? Nós podemos comparar uma fonte no lugar aonde a pessoa vai se saciar de alguma coisa. Ou vai saciar da sua sede, ou vai saciar seu desejo de conhecimento. Amém? Então vamos supor, eu quero saber o significado de uma palavra. Qual é a fonte para mim saber o significado de uma palavra? Onde que eu vou buscar? No dicionário. Então veja, quando eu vou buscar no dicionário, eu estou dizendo assim, ali é a fonte para que eu possa ter um conhecimento do que significa essa palavra. Olha, eu quero, por exemplo, buscar a presença de Deus. Qual é a fonte? Qual é o caminho para mim buscar a presença de Deus? É através do quê? Da oração. Então veja bem, a fonte para que eu alcance aquilo que eu quero está no quê? Na oração. Então, a partir do momento que eu sei aonde é que está o princípio, aonde é que está a fonte das coisas, é lá que eu vou buscar. Certo? Então, vocês já ouviram falar assim, eu vou diretamente na fonte, eu não vou nos lugares assim, por exemplo, que eu não sei. Eu vou direto na fonte. O que está acontecendo? Não é assim? Eu fiquei sabendo, não, eu quero ir direto na fonte. Ficou sabendo por quê? Por quê? Foi fulano que me falou, então eu vou direto na fonte. Já ouviram esse tipo de termo? Já ouviram? Então eu vou direto na fonte. Então a fonte é o lugar onde nós vamos receber o que? As verdadeiras informações. Então, você ser fonte, significa que você então está entregando ou fornecendo as verdadeiras informações, ou informações corretas, bem? Informações corretas que vai levar a pessoa ao conhecimento da verdade. E quando nós falamos, por exemplo, da fonte, nós falamos, por exemplo, de algo que vem a se unir com uma coisa muito gostosa que é a sabedoria. Amém? Se você for uma pessoa sábia, você vai ser fonte de inspiração, fonte de conhecimento, você vai estar informando, você vai estar fazendo as coisas acontecerem na vida das pessoas. Certo? Então, o que a palavra de Deus nos fala a respeito de ser uma fonte de inspiração? Nós vamos ver lá em Provérbios, no capítulo 4. No Provérbios, capítulo 4. Amém? Vamos achar? Provérbios capítulo 4. Vamos lá. Diz
Diz assim a palavra: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento. Irmãos, nós sermos instruídos para conhecer o entendimento, isso é extraordinário. Nós começarmos a entender, a ter a sabedoria de definir o que é cada coisa na nossa vida. O que é que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Qual é o motivo? Onde está a fonte? Onde é que está a origem disso? Amém? Então, à medida que nós vamos descobrindo a fonte das coisas, aonde é que está a origem das coisas, nós vamos tendo um conhecimento para resolver. Diga assim para o seu irmão: é através do conhecimento que nós vamos ter entendimento para resolver todas as situações. Eu não posso resolver uma coisa que eu não conheço. E daquilo ainda que eu não entendo, como que eu posso resolver? Não tem jeito. Amém? Se você, por exemplo, falar assim: olha, dá para resolver esse problema aqui? Espera aí, eu não entendo nada disso. Como que eu vou resolver? Os irmãos estão entendendo isso? Por exemplo, olha, está dando um problema de eletricidade na tua casa. Você não entende nada de eletricidade. Você resolve? Hein, irmãos? Resolve ou não? Você vai ter que chamar um especialista. Você vai ter que chamar um especialista. E o especialista é aquele que tem o entendimento. Qual é, pergunta assim para o seu irmão, qual é o especialista que cuida da sua vida espiritual? E podemos dizer até também material. Quem é esse especialista? Quem é? Jesus. Então, se você precisar de alguma coisa na tua vida espiritual, você vai buscar em quem? Porque Ele é a fonte. Ele é que vai te dar toda a instrução, é Ele que vai te dar toda a inspiração para você poder estar resolvendo aquele determinado problema. Olha o versículo 2: pois eu vos dou o quê? Boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. O Senhor está dizendo aqui para nós: olha, eu vou dar para vocês coisas boas, não abandones o ensino. Ou seja, comece a aprender e persevere em aprender. Porque a hora que você começar a aprender, você vai começar a ter o quê? Entendimento. E o entendimento vai fazer você sábio. Amém? Versículo 3: quando eu era filho, aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, e guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, todo ensinamento, ele é para ser guardado. Todo ensinamento, ele deve ser cultivado. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida saudável. Os irmãos estão entendendo? Se você começar a guardar o teu coração, começar a selecionar. Quando fala guardar o coração, é selecionar o que vai entrar no meu coração. O que eu vou ver?
que eu vou ler? O que eu vou ouvir? Os irmãos estão entendendo? Não? Isso tudo é guardado no nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo, ao invés de ouvirmos coisas boas que vai nos edificar, às vezes estamos ouvindo coisas que vai nos jogar para baixo. Às vezes nós estamos vendo coisas que não deveríamos estar vendo. Então guarda o teu coração, preserva o teu coração. Isto é entendimento e sabedoria. É você ter o que? Uma fonte. Quando fala, por exemplo, em guardar o teu coração, Deus está preocupado, por quê? Porque do coração é que procede todas as coisas. Então o coração é a fonte. Os irmãos estão entendendo? A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então quando você começa a preservar o teu coração, você vai encher o teu coração de coisas boas. Encher o teu coração de coisas boas, para que quando você abrir a boca, só vai sair o quê? Coisas boas. Por quê? Porque ele está cheio, o teu tesouro está cheio de coisas boas. Amém? Então você vai ser uma fonte saudável. Versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça, nem te desvie das palavras da minha boca. Olha, adquire. Quando falo em adquirir, é você fazer o que? Olha, eu vou adquirir uma terra. O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Comprando. Então, se alguém estiver vendendo sabedoria, compra. Mas a sabedoria é de graça. Como assim a sabedoria é de graça? Deus disse o quê? Aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá em abundância. Sem medida. Sem medida o Senhor vai te dar sabedoria. Mas eu tenho que fazer o quê? Como que eu vou adquirir? Peça. Então eu quero. Então quer? Começa a pedir. Versículo 6. Não a abandones. Quem não é para abandonar? A sabedoria. E ela te guardará. Ama e ela te preservará. A sabedoria é uma coisa principal. Diga assim, a sabedoria é uma coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Ou seja, irmãos, se você precisar gastar, gaste para ter sabedoria, para ter entendimento. E como que é isso, pastor? Precisar gastar? Olha, quando a gente vai num congresso, a gente gasta ou não? Gasta, né? E geralmente não gasta pouco. Mas aqui, o que a palavra de Deus está dizendo? Hein? A sabedoria é coisa que? Principal. Então, se você tiver condição de adquirir, adquira. Se você tiver condições de ir atrás de sabedoria, vá atrás de sabedoria. Porque ela vai te enriquecer, ela vai te dar entendimento. Versículo 8. Estima e ela te... Se a abraçares, ela te honrará.
ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Olha que coisa linda. Você quer honra? Olha aí para o seu irmão, fala, você quer honra? Então adquire a sabedoria e o entendimento. E você vai ser o quê? A hora que você estiver cheio de sabedoria, de entendimento, você vai ser honrado e vai ser o quê? Abençoado por Deus. Veja Salomão, irmãos. Salomão era um homem mais sábio. E o que acontecia com Salomão? Os reis de outras terras vinham para ver o quê? A sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá, ela veio com uma comitiva para ver, falou, olha, me falaram da tua sabedoria e eu vim aqui ver, e eu te digo que não disseram nem a metade do que você é, porque você é muito sábio. Então a sabedoria vai nos ensinar e vai nos posicionar em honra diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então nós vamos ser o quê? Enriquecidos. Por isso que o Senhor está dizendo que Ele dará o quê? Uma grinalda de graça. Não é grinalda de casamento, viu? É uma grinalda de graça. E uma coroa de glória. Amém, irmãos? Então nós vamos ver o que? A glória do Senhor sobre nossas vidas. Versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos. Olha, irmãos, ainda que, olha, eu adquirindo sabedoria, eu adquirindo entendimento, eu vou ter mais o quê? Anos de vida. Por que quando eu adquiro entendimento e sabedoria, eu tenho anos mais de vida? Porque eu vou preservar, olha, eu sei agora como é que eu vou preservar a minha vida, eu sei agora como é que eu vou preservar o meu corpo, eu sei como eu vou preservar a minha mente, então eu vou começar a me preservar. Por quê? Porque eu adquiri o quê? Sabedoria e entendimento. Agora eu tenho entendimento de como que é para mim ter longos dias. A palavra de Deus, ela nos dá assim uma pista para nós termos longos dias. Primeira pista, está lá em Josué. O Senhor diz assim: medita na minha lei de dia e de noite, e não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que te vás bem. E aí? É uma pista, não é? Outra pista, Efésios: honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento para que vivas muitos anos, muitos dias. Então, quando nós honramos pai e mãe, nós vamos ter muitos dias na presença de Deus. Então, os meninos aí, as meninas, os adolescentes, né, os mais velhos também, que não honram o pai e a mãe, você está fazendo o quê? Abreviando os seus dias. Vocês estão entendendo isso ou não? Estão abreviando os dias. Então, a obediência ao pai, a obediência à mãe, vai te dar o que? Longos anos de vida. Amém? Amém. Versículo 11. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Versículo 12. Quando andares, não se embaraçarão os teus pés, os teus passos, e se correrdes, não tropeçarás. Veja, irmãos, olha o que a palavra de Deus está dizendo.
Quando nós temos sabedoria, nós vamos andar debaixo de sabedoria. Mas se nós tivermos necessidade de correr, bem, pode correr, pode acelerar, que você não vai tropeçar. Por quê? Porque você vai correr com sabedoria. Você vai fazer as coisas apressadamente, né? Que dizem que a pressa é inimiga da perfeição. Esse é o ditado. Mas se eu tiver sabedoria, se eu tiver entendimento, eu posso correr. Não tem problema, porque eu estou correndo com sabedoria e com entendimento. Eu sei aonde eu vou chegar, aonde eu vou me estacionar. Versículo 13. Apega-te à instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Irmãos, a pessoa que busca aquilo que não presta, ele acaba, por exemplo, abreviando todas as coisas na sua vida. Por quê? Porque ele entra por esse caminho por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Mas quando ele começa a adquirir a sabedoria e o entendimento, o caminho mau para ele é logo identificado, e ele não vai entrar por esse caminho. Olha o versículo 15: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e e passa de largo. Ou seja, o caminho mau, sai fora, não entra nesse caminho, pois não dormem se não fizerem o mal, e fogem dele o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então veja, o caminho do justo, a vereda do justo. Vamos ler todo mundo junto isso? Vamos lá? Vamos lá, o versículo 18. 1, 2, 3. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Até ser um dia Perfeito. muito bom. Quer a perfeição? É andar na luz. A aurora significa luz, nascer do sol. Amém? Essa é a aurora. 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem eles em quem tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se aparte delas, não se apartem elas de diante dos teus olhos, e guarda-as. Aonde? Por que guardar do coração? Porque do coração procede todas as coisas. Amém? O teu coração é a fonte. Porque são vida para os que as encontram e saúde. Saúde para quem? Então, quando eu sou sábio, quando eu sou entendido, eu vou ser o quê? Uma fonte de saúde. Amém? Saúde é comigo mesmo. Guarda com diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então é do coração que vai proceder todas as coisas da tua vida. Se você fala coisas horríveis, está procedendo da onde? Do coração, porque o teu coração está cheio daquelas coisas horríveis.
Se você tudo acha mal, péssimo, ruim, né? Às vezes, por exemplo, você fala uma coisa para uma pessoa, a pessoa, isso aí não vai dar certo não, isso aí vai quebrar tudo, isso aí vai fazer não sei o que, isso aí vai fazer não sei o que lá. O que está acontecendo? O coração daquela pessoa está cheio de quê? De coisas más. Ele não tem palavras de incentivo, ele não tem palavras para levantar a autoestima da pessoa. Ele vai mais e derruba. Então, quando você chega numa pessoa e você fala, está tudo ruim, aquela pessoa, quando está com o seu coração cheio da graça, com as grinaldas da graça de Deus, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar, não, confie em Deus, crê no Senhor Jesus e você vai ver que tudo será realizado, tudo vai ser feito, tudo vai ser bênção na sua vida. As palavras que vai sair da boca dele vai ser palavras de bênção. Porque o seu coração é fonte de bênção. Os irmãos estão entendendo isso? Então olha para o seu irmão e fala, o que tem saído da sua boca? Desvia-te a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Olha aí, versículo 24. Ou seja, desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti, ou seja, de que se alonga? Afasta de ti a perversidade dos lábios. Então tudo que sair da tua boca é o que tem dentro do teu coração. Você é uma fonte. E que fonte você é? Você é uma fonte, pergunta assim para o seu irmão, você é uma fonte de água doce? Ou você é uma fonte de água salgada? Hã? As duas coisas não dá para ser. Ou você é bênção, ou você não é bênção. Da sua boca tem que proceder o quê? Bênção. Você quer ver uma coisa muito fácil de acontecer? É quando você começa, por exemplo, a murmurar. Quando você murmura, você está sendo fonte de quê? Fonte amarga ou fonte doce? Então o teu coração está amargo. Mas pastor, tem coisa que a gente tem que falar, tem coisa que a gente tem que reclamar. A maioria delas nós temos que orar, mas a gente prefere mais reclamar. Parece que reclamando a gente vai conseguir resolver, e não é assim. Eu tenho que ser fonte de bênção. Amém, irmãos? Você é fonte de bênção? Amém. Você é fonte de bênção? Amém. Hoje eu vou dar mais tempo para vocês, que hoje vocês vão ter que ler a Bíblia. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos separar vocês em 4 grupos. Vocês vão ver que os grupos hoje vão ficar bem grandes, né? 4 grupos, para nós analisarmos alguns trechos da Bíblia, tá certo? Então, vou pegar aqui, Pastor João e Severino, vai ficar num grupo, os 12. Irmão Luiz Pedro e irmão Luiz Estevam, certo? No outro grupo, quem mais aqui está? Alan e Fernando, no outro grupo, tá certo? E Nascimento
Quem mais está aqui? E o... pegar o bom Marcelo, tá bom? E vamos formar outro grupo. Então, vamos lá, forma os seus grupos aí, então. Formem os grupos que eu já vou passar para vocês o que vocês vão pesquisar aí na Bíblia. Esse grupo aí ficou grande, hein? Olha. Amém? Grupo 1 aqui. Amém? Então vocês vão pesquisar aí Provérbios capítulo 4, versículo 23, e Jeremias 17, 13. Os dois versículos. Deu aí para entender aí? Provérbios, capítulo 4, versículo 23, e Jeremias 17, 13. Grupo 2. Vocês vão ver aí João 4,14 e 1 Coríntios 10,4. Equipe 3, Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12. E vocês aqui, ó, nesse grupo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Só um. Vocês vão ler e vão trazer uma mensagem sobre isso. Uma videira nem tão pouco pode uma peixe de água salgada da árvore. Amém? Vamos lá, representante do grupo 1. Graças e paz, igreja. Bom, a nossa meditação seria no versículo do Provérbios 4, 23, onde fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então aqui está dizendo que, como a palavra já dizia, o nosso coração é o que sai todas as coisas, entendeu? A gente toma todas as atitudes pelo coração. Se o coração está cheio de palavras boas, você vai falar por coisas boas. Se estiver cheio de coisa ruim, você vai fazer maldade. Então você tem que, como o professor tinha falado, a sabedoria, que é o foco, ela é de graça, ela não é uma coisa que você vai comprar, você não vai adquirir, você vai adquirir sem preço. Você pede a Deus e Ele te dá. Então aqui você tem que guardar tudo
aqui fala sobre tudo que se deve guardar. Muitas pessoas querem guardar dinheiro, querem guardar bens materiais, mas esquece de guardar a palavra, esquece de dar um bom testemunho, entendeu? De guardar o seu coração e acaba voltando porque fazia errado antes. E nisso a gente já vai no versículo Jeremias 17:13 e fala: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Então aqui está dizendo justamente o que dizia no outro versículo. Se você não segue a sabedoria de Deus, se você não segue o que está dizendo a palavra, você não guarda o teu coração, você vai voltar ao que você fazia antes, você não vai ter bom testemunho. Aquela pessoa que estava na igreja, que estava no mundo, depois foi para a igreja e fazia tudo certo, voltou e começou a fazer coisa errada, as pessoas vão te julgar. Aí é que diz, porque vai escrever o seu nome sobre a terra, você vai estar envergonhando a Deus, você não vai estar fazendo a vontade dele, ele vai escrever o seu nome na terra, as pessoas vão pisar sobre você. Então aqui está dizendo que você tem que guardar sabedoria no seu coração para você ser... Grupo 2. Graça e paz, igreja. Os versículos que foi passado para a gente foi João 4, versículo 14, que diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, quando aquela mulher ela esteve ali com Jesus, Jesus ofereceu essa água, uma água que ela aceitou, que ela se encheu. E assim que ela se encheu daquela água, ela não reteu só para ela. Aqui fala que jorra para a vida eterna. Então ela saiu dali e foi levar para todas as outras pessoas, né? Ela entendeu que quando Jesus estava ali, ele estava numa fonte mesmo, né? Que tinha água física. Mas o que ele ofereceu para ela foi uma água espiritual. E lá em 1 Coríntios 10:4 fala assim: E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Aqui ele está se referindo lá quando o povo, né, lá com Moisés andava no deserto, né, e se saciavam das coisas, não faltavam para ele. E aqui ele coloca que era Jesus, né, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Então, a relação entre João 4 e 1 Coríntios 10 é que Jesus, ele estava numa fonte física, né, que tinha água. Quando a mulher samaritana ela foi lá buscar água, ela foi buscar uma água que mata a nossa sede física, mas Jesus ofereceu para ela uma água para a vida eterna, né? Então ela se encheu daquela água, daquilo que Jesus tinha para a vida dela. E comparando com 1 Coríntios 10, o povo ali também, quem supriu eles em tudo foi Cristo, que Cristo era a pedra, mas ele era uma fonte espiritual, né? E aí fica a pergunta: de que fonte que você está indo beber, né? Aonde você está indo buscar? Em Jesus? Porque se for em Jesus, você vai estar cheio e vai transbordar, né? Vai transmitir tudo que Jesus colocar dentro de você. Então, tem ligação com a outra, né? Vamos nos encher de Cristo e jorrar essa água viva para aqueles que precisam. Amém? Amém, graça e paz. Nós recebemos Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, que fala: Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?
pouco fonte de água salgada pode dar água doce? Então aqui o versículo começa perguntando, né, se uma fonte ela vai jorrar água doce e água salgada. E termina falando, não, que nem tão pouco uma fonte ela vai jogar água salgada e água doce, ou seja, nosso comportamento ou ele é ou não é. Não tem como ser 50% doce, 50% salgado. Nós temos que ser 100% ou uma fonte que produza, que jorre águas doces ou águas salgadas. Eu até citei, na hora que a gente estava conversando, o exemplo do pastor. O meu primeiro conhecimento do pastor foi como pastor. Aí depois eu fui conhecer o pastor como pastor e meu sogro. Aí depois, além de ser pastor e meu sogro, ele é meu chefe. E eu falo lá no escritório que ele é a mesma pessoa em todo o tempo. Ele não é uma pessoa no escritório, uma pessoa aqui. O mesmo pastor que está aqui no altar é o pastor que senta lá na mesa dele, na cadeira dele, que é extremamente confortável. E trabalha com a gente o dia inteiro. Fala aí, tiozão. Ele é o mesmo na hora de dar ordem, na hora de cobrar alguma coisa. Ele é o mesmo homem. Não é uma fonte que jorra água doce e jorra água salgada. Ele jorra a mesma água sempre. Então a gente entendeu o quê? Que a palavra ela nos convida ao quê? A ter domínio próprio. Nós precisamos ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito para a nossa vida. Nós precisamos ter esse domínio de saber qual é o tipo de água que nós vamos deixar fluir do nosso interior, né? Quais são os tipos de água? Águas que curam, são águas que vão trazer vida ou águas que vão trazer discórdia? Então, aqui termina. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, a nossa fonte tem que dar água doce. Amém? Você, meu filho? Olha a pergunta mesmo que eu não lembrei. Não é pergunta. Então o versículo é esse. 2 Pedro 2,17. Por favor aí, irmão, da Bíblia. Os armados com a espada aí. Tem que estar pronto, né? Tá. Estes são as fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais estão reservados o negrume das trevas. Então beleza, vamos aqui nesse assunto. Essas são as fontes sem água. O que significa isso? Bom, seu coração ele tem que estar cheio da água viva. É o que? Jesus. Então você tem que estar... Tá difícil com o celular. Você tem que estar preparado, você tem que estar cheio da presença de Deus. Por quê? Porque Ele é uma fonte de água viva. E você não é o templo do Espírito Santo? Então se você é o templo do Espírito Santo, ele é água viva, está cheio de água. Tem água dentro de você. Então você é uma fonte que transmite água viva. Mas se você é uma fonte sem água, você não tem o que oferecer para os seus irmãos. Você é algo vazio. Você vai trocar uma ideia assim, com uma pessoa de igreja, você não vai ter o que oferecer. Você vai querer multiplicar. Se você não tiver Jesus dentro de você, você não vai conseguir levar, porque você não tem o que dar, você vai ser a mesma pessoa. Vão ser duas pessoas sem o Espírito Santo dentro. E elas vão conversar coisas vazias e não vai conseguir chegar a nenhum lugar. E você não pode ser uma névoa. O que é uma névoa? É uma coisa que não é firmada na rocha. É muito... de manhã tá ali uma névoa, mas de tarde já sumiu, tipo, o vento levou 10 minutos, já não tem mais névoa ali. Então você não pode ser uma névoa, você tem que ser algo firmado na rocha. Se você é algo firmado na rocha, vai bater aquele ventão. Tempestade, pique tempestade mesmo. Mas não vai te levar. Vai ser algo bom, você vai estar parado lá, você vai tipo... Você vai ser firme, você vai ser aquela fonte que vai conseguir multiplicar. Amém? Esse versículo que foi passado aqui para o grupo é um versículo que fala sobre, por exemplo, você
estar sendo levado de um lado para o outro. Então, é como uma nuvem sem água, tá certo? Então, ela é muito transitória. O vento bate, leva ela para um lado, bate, leva para o outro, né? Então, são pessoas, por exemplo, que não conseguem, por exemplo, adquirir e não sabem aonde buscar a essência da informação. Amém? Por exemplo, eu até dei um exemplo ali para eles. Se chegar uma pessoa e falar assim, ó, faz uma simpatia, que isso aqui vai se resolver na sua vida. Ele faz a simpatia. Ó, se você andar 500 quilômetros, vai resolver. Então, são coisas assim que a pessoa não busca na fonte, que é a fonte verdadeira, que é Cristo. Amém? Então, se ele não busca na fonte verdadeira, ele vai começar a beber o quê? Água suja. Vai começar a beber águas que não são as águas potáveis, aquelas águas cristalinas. Então ele vai beber qualquer coisa. Falou para ele que pode, ele vai fazer. Falou que é bom, ele vai fazer. Certo? Então vamos falar para ele, ó, vira 3 cambalhotas que você consegue, né? Aí vira aquelas coisas, né? Quem aqui, por exemplo, já não ouviu falar, quando perde um negócio tem que dar 3 pulinhos para achar? Isso é fantasia, isso não existe, né? Então, aí o sujeito fica dando pulinho lá para achar um negócio que está perdido, né? E não é por esse lado que vai achar, não, né? Então, são o que? Fantasias, são nuvens sem água. Não sabem buscar na fonte verdadeira. Amém? Amém, moço?